parnasianismo defendia a arte pela arte. Os poetas dessa escola acreditavam que não era a meta da poesia retratar problemas humanos ou sociais, e sim alcançar a perfeição. O objetivo principal era resgatar as características do romantismo. Os escritores do simbolismo eram representantes de um grupo social contrário ao cientificismo, apresentado na segunda metade do século XIX, apresentando um refinamento formal. As duas escolas literárias apresentam ideologias opostas, mas ambas compartilham a preocupação com a linguagem. O parnasianismo e o simbolismo surgiram na França em 1866. O parnasianismo possui a frase arte pela arte como definição das suas principais características. E é por isso que os autores parnasianos buscavam em suas obras a perfeição das formas poéticas e o rigor estético, influenciados pelos valores clássicos. Além disso, essa busca pelo mais alto grau de perfeição fez com que esses autores utilizassem em suas obras uma linguagem bastante erudita e culta e rimas raras, ricas e perfeitas. É importante ressaltar que o soneto era o tipo de composição poética mais explorado dentro dessa escola literária. Outras características importantes são a aparição constante de temas da antiguidade clássica e a forte oposição ao romantismo. Essa última característica que eu citei fez com que os autores fossem bastante objetivos e realistas na sua escrita, evitando o sentimentalismo presente no romantismo e mostrando as coisas do mundo como elas realmente são. Outras características importantes do parnasianismo são racionalismo, o universalismo, o gosto pela mitologia greco-latina, a preferência pela descrição, o uso do hipérbato, que é uma figura de linguagem, a rejeição do lirismo e o encadeamento sintático, que é basicamente quando a métrica do verso se encerra antes da ideia, e aí o conteúdo precisa ser encerrado nos outros versos. Ou seja, você sempre vai precisar dos versos anteriores para poder entender a poesia por completo. Os versos são interdependentes. Impossível falarmos de parnasianismo e não falarmos dos seus autores. Durante essa escola literária, surgiu um grupo chamado Tríade Parnasiana, que era constituída por 3 autores que ganharam grande destaque. Entre eles, Alberto de Oliveira, que foi considerado um mestre da estética e ficou muito conhecido por ser o mais perfeito poeta dos parnasianos. Em suas obras literárias, ele não deixava faltar a métrica rígida, que era a contagem das sílabas poéticas, uma linguagem esmerada, que era basicamente uma linguagem mais aprimorada, uma linguagem mais elegante, e a perfeição formal, que era o que todos buscavam. Outro autor da tríade parnasiana foi Raimundo Corrêa. Ele foi enquadrado no parnasianismo depois do seu livro As Sinfonias, que teve um grande destaque. Seus temas preferidos para a composição de poemas era a perfeição formal dos objetos e a cultura clássica. O último, mas não menos importante, Olavo Bilac. Ele foi enquadrado no parnasianismo desde o início da sua carreira. Ele sempre teve muito reconhecimento. E nos seus poemas ele tinha a mesma linha de raciocínio que Alberto Oliveira, sempre buscando uma métrica rígida, uma perfeição formal, só que ele tinha uma diferença. Ele buscava a inversão da estrutura gramatical. Obras mais conhecidas de Alberto de Oliveira temos Vaso Grego, de Raimundo Corrêa temos As Pombas e de Olavo Bilac temos Via Láctea. Bom, pessoal, como o Fernando acabou de trazer em suas ponderações, realmente o movimento parnasiano foi marcado por importantes autores e importantes obras. Obras essas que seguiam algumas premissas e características de outros movimentos literários, mas que tinham algumas características simbólicas e únicas. Entre tais características, podemos ponderar a presença de um vocabulário rebuscado, sempre trazendo em sua formatação versos alexandrinos, versos que constituem 12 sílabas ao máximo, trazendo também em suas características textos descritivos e narrativos com rimas raras, mas sempre regulares. Trazendo um pouco da tríade, trazemos Raimundo Corrêa, que consagrou As Pombas como uma das principais obras de todo o movimento. As Pombas, como o próprio nome já diz, é retratado no texto como fonte de esperança, alegria e paz para os seus leitores. Os autores do simbolismo, eles valorizavam muito a espiritualidade humana e, além disso, faziam muito uso de figuras de linguagem e utilizavam uma linguagem fluida e musical. Eles eram opostos às ideias do naturalismo e do realismo e, além disso, também não eram, eles eram contra, né, o racionalismo, o cientificismo e o materialismo. Eles foram muito marcados pela religiosidade, pelo misticismo, pelo mistério, pelo sensualismo, entre outros. Eles exploravam tanto o consciente quanto o subconsciente nas suas obras. E é isso. Agora que já entendemos um pouco mais do simbolismo, iremos falar dos principais autores de suas obras. Um dos principais autores brasileiros foi Castro e Souza,
Em suas obras era muito característico a presença do satanismo e do erotismo, e em algumas do misticismo. Ele possuía uma visão muito trágica da vida, e suas principais obras eram Evacuações e Faróis. Outro autor importante foi Eugênio de Castro. Ele era um autor português que foi um dos mais importantes para o início do simbolismo português. Em suas obras é muito característico encontrar versos livres, e suas principais obras eram O Aristo e Horas.